Fala, meus bacanos, está começando mais um vídeo do canal Antropofágico. Eu sou Doni Domingues e esse é o seu canal de ciências humanas de um jeito diferente. Todas as sociedades, galera, possuem diferenças ou desigualdades, e essas diferenças são compreendidas a partir do conceito de estratos sociais. E esse é o tema do vídeo de hoje, estratificação social. E se você quer saber mais sobre o tema, assiste esse vídeo até o final, aproveita e já deixa o seu like. Existem três classes de pessoas: as de cima, as de baixo e as que caem. Estratificação social, galera, é uma organização que existe nas sociedades de caráter vertical, né? De cima para baixo ou de baixo para cima, enfim, mas ela é vertical, né? É nesse sentido. Sendo assim, galera, a estratificação existe a partir do momento em que há uma desigualdade, hierarquização entre elementos que constituem uma determinada sociedade. Isso quer dizer que a estratificação social é uma forma de organizar a sociedade em camadas. E ao investigar essas camadas sociais, nós estamos buscando compreender as origens da desigualdade social. Uma forma bem comum de representar, e vocês já devem ter visto isso em livros de sociologia, ou de geografia, ou história, em pirâmides como essa aqui. E se representa dessa forma porque não há uma equivalência numérica entre as pessoas que compõem as diferentes camadas sociais. Isso quer dizer que nunca é igual o número de pessoas que pertencem aos estratos que compõem a sociedade. Portanto, quanto mais no topo da pirâmide, maior o acesso a bens materiais, a recursos, a poder econômico e poder político, e quanto mais na base da pirâmide, menor é o acesso a esses recursos materiais e a esses recursos políticos. E o que é importante notar, pessoal, é que em todas as sociedades que têm um alto grau de estratificação social, ou seja, são muito desiguais, existem um número muito grande de pessoas na base dessa pirâmide. Ou seja, existem muitas pessoas com dificuldade de acesso a recursos materiais. Um bom exemplo disso é o caso brasileiro, que é um dos países mais desiguais do mundo. E vocês podem estar percebendo, por exemplo, que nesse momento de isolamento social que está sendo praticado, muitas pessoas não têm a possibilidade de executar esse isolamento porque não têm possibilidade de se manter devido ao grande grau de desigualdade social que existe na sociedade brasileira. E é essa dificuldade de acessar recursos materiais e políticos que cria as chamadas minorias sociopolíticas, apesar de serem maiorias do ponto de vista numérico, porque elas se encontram na base das pirâmides. E um bom exemplo são as mulheres, que apesar de serem maioria numericamente dentro da sociedade brasileira, elas são menos representadas sociopoliticamente. Isso quer dizer que elas não têm o mesmo acesso a recursos materiais e políticos que os homens dentro da nossa sociedade. Isso faz com que elas acabem experimentando menos oportunidades, chegando do ponto de vista trabalhista a ganhar até 30% menos que os homens, embora desempenhando a mesma função. E a mesma coisa ocorre com outra categoria sociopolítica, que são os negros. O que isso mostra é que as desigualdades sociais são produzidas a partir da forma como a sociedade organiza suas camadas sociais. E apesar de não existir nada que justifique a inferiorização de determinados grupos sociais, alguns grupos se sentem superiores aos outros. Suburbano cafona, pobre, quero distância de pobre, de pobreza pega. Tchau, seus merda! Tchau! Mas como será que as correntes de pensamento clássica entendem o conceito de estratificação social? Para os funcionalistas, galera, a sociedade vai ser um conjunto de posições estruturadas, e cada uma dessas posições tem deveres e funções que devem ser cumpridos. Os funcionalistas, eles acreditavam que cada camada social tinha sua função a desempenhar, e que os societários, ou seja, as pessoas que compõem a sociedade, deveriam ser distribuídas ou eram distribuídas nessas camadas e, portanto, deveriam desempenhar bem o papel que cada camada deveria desempenhar dentro da sociedade. E o objetivo disso é fazer com que a sociedade permaneça coesa, que não gere um problema de desestabilidade dentro da sociedade. Porque imagine só, alguém que está ocupando a presidência
Se de repente a pessoa que está ocupando o mais alto cargo da República resolve não cumprir bem a posição dentro da estrutura social que ela está ocupando, a tendência é que o país comece a desandar, principalmente se estiver enfrentando algum tipo de pandemia ou crise econômica. Mas isso não quer dizer que para os funcionalistas não poderia haver troca de camadas sociais. Muito pelo contrário. O que eles entendem é que, independente da camada social que você ocupa, você deve cumprir bem o papel que lhe cabe. Diferente dos funcionalistas, galera, os marxistas vão entender que a desigualdade social é produzida pelas relações de produção. Ou seja, elas são produzidas pelos arranjos sociais que distribuem o produto do trabalho. Isso ocorre porque, para Marx, a economia tem um papel fundamental dentro da organização da sociedade. Dessa forma, ou você vai estar do lado dos que detêm os meios de produção ou do lado dos que vendem ou alugam a sua força de trabalho. E sempre quem aluga ou vende a força de trabalho vai ser explorado por quem detém os meios de produção, que é quem acaba ficando com o lucro do trabalho. Logo, as desigualdades sociais na perspectiva marxista são produzidas pela exploração que ocorre de uma classe ou de uma camada social sobre a outra. Vocês de baixo, Não chame as pessoas lá de baixo. Por quê? Porque elas estão abaixo. As pessoas de cima não vão te responder. Por quê? Porque estão acima. Óbvio. Para uma outra corrente de pensamento, aquela que vai se originar de Weber, vai concordar com Marx de que a economia é fundamental para a estratificação ou para a desigualdade social. Porém, ela ainda vai distinguir 3 fatores que influenciam nesse processo, que vão ser a riqueza, o poder e o prestígio. Todos esses fatores ligados a recompensas de natureza econômica, política e social. O fator riqueza estaria diretamente ligado à possibilidade de um indivíduo conseguir ter uma vida melhor. Parece meio óbvio porque, bom, se você tem mais dinheiro, se você é rico ou, sei lá, é da classe alta, você obviamente vai ter uma vida melhor ou uma possibilidade de vida melhor do que quem está numa classe mais baixa. O poder, na visão de Weber, é a habilidade que você tem de controlar o comportamento dos outros. É a capacidade que você tem de teleguiar alguém. E isso está diretamente ligado à riqueza. Uma vez que pessoas mais ricas ou que têm mais dinheiro, ou que são da classe alta, ou que são abastadas economicamente de alguma forma, têm mais propensão a estarem ligadas a esse poder político, obviamente, do que aquelas que não têm. É por isso que no Brasil a gente sempre diz que quem tem dinheiro manda na política. E por último, haveria o prestígio, que estaria associado à posição que o indivíduo vai ocupar nessa sociedade. Então, um juiz, ou sei lá, um político, muito provavelmente ele tem muito mais prestígio socialmente, ou é demonstrado muito mais prestígio para ele do que para um professor ou para um motorista. E os sistemas de estratificação mais conhecidos são o sistema igualitário, o sistema escravista, o sistema de estamentos, que é o sistema feudal, o sistema de castas e o sistema de classes. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bom, galera, por hoje é isso. E se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like, compartilha, comenta aí embaixo. Eu ia pedir, galera, para vocês colocarem as suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida sobre o vídeo ou sobre vídeos anteriores, comentem aí no canal. Em breve eu vou fazer um vídeo só sobre dúvidas. Então compartilhem o vídeo aí, galera. Vai ter parte 2 sobre estratificação social. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Um beijo pai d'égua para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.